há um lugar preparado para nós. Esse lugar Deus está cuidando. Além deste sol que Deus criou, está a morada que Jesus preparou. Não deixe, Senhor, a esperança perder. De um dia, Senhor, eu te vi. Contemplo daqui tuas obras, Senhor. Tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Eu olho pro céu e vejo brilhar as lindas estrelas no céu a iluminar. Elas são as obras que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Contemplo daqui tuas obras, Senhor. Tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, obras das mãos do Senhor. Um dia eu sei que ali chegarei, nas lindas moradas que Jesus preparou. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Contemplo daqui tuas obras, Senhor. Tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Amém. Obrigado, Áurea, pela mensagem. Irmãos, a música verdadeira que Deus pede a cada um de nós não é aquela música que balança o corpo, mas balança o quê? Balança o coração. Balançou você ou não? Balançou. Deus seja louvado com essa mensagem. Cuida de mim, eu pertenço ao Senhor. Se todos nós tivéssemos esse senso, né, Áurea? Que nós não somos de nós mesmos e pertencemos a quem? Ao Senhor. Estendemos uma boa noite a todos os irmãos, amigos presentes, nosso vizinho lá atrás. Seja bem-vindo, hein? É uma alegria ter conosco, hein? Que seja a primeira das muitas vezes. E também a todas as visitas que estão em nosso meio. Deus seja louvado. Eu creio que o que trouxe você hoje aqui na igreja foi o quê? A presença de Deus. Não é isso? Se não fosse Deus, você estaria aqui? Não. Um dia, irmãos, Moisés estava caminhando, apacentando as ovelhas dele lá no deserto, e de longe ele viu uma árvore que se queimava, um fogo em volta dela.
Ele olhava ali, a árvore não se consumia. E quando ele foi chegando perto, ele ouviu uma voz. E essa voz falava para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque este local que está é santo. O que faz o local santo, irmãos? É a presença de Deus. Deus falou: onde tem 2 ou mais reunidos me adorando, eu estou no meio deles. Para Moisés, Deus falou para ele tirar a sandália. Eu não sei para mim e para você hoje à noite, o que Deus está falando para tirar de você. Talvez você está aqui hoje preocupado com amanhã, o que você vai fazer. Talvez você está aqui, mas o coração, a mente está longe. Irmãos, é importante, quando a gente se achega a Deus, a gente sintoniza Ele, canaliza Ele, não é? A Bíblia diz para nós estarmos em Cristo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você estiver ligado em mim, você vai dar o quê? Muito fruto. Então, irmãos, esquece de tudo, irmãos. Nesse momento, Deus ele tem uma mensagem para nós. Nós vemos a igreja, irmãos, primeiramente, falei agora, para ter o encontro com Deus, né? Para adorá-lo, para louvá-lo e para receber a orientação. Uma das coisas também que trouxe você aqui na igreja, irmãos, é a presença de Deus, mas em segundo plano vem a gratidão. Ninguém faz nada sem o motivo da gratidão. Não é isso? Quantas coisas Deus fez, olha o nosso verso, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres e gratos. E é por isso que nós vemos a igreja. Uma das maneiras de expressar gratidão, irmãos, é estar na presença de Deus. Se você não estivesse hoje aqui, onde você estaria? Talvez na televisão, talvez em algum lugar aí. E Deus ficaria o quê? Em segundo plano. E a mensagem desta noite, irmãos, ela gira mais ou menos em torno disso aí. Da presença de Deus e de gratidão. Eu não sei se vocês conhecem a história de Maria Madalena. Maria de Magdala. Era uma mulher, irmãos, que a vida, né, não a favoreceu muito. Uma mulher que vivia no ato da prostituição, né? Ali roubava, desfazia lares, casamento. Uma mulher que não tinha paz, não tinha uma alegria. Uma mulher rejeitada para a sociedade nos seus dias. Que situação, irmãos. Hoje, as meretrizes, né, então quer ter a carteira profissional, né, para fazer com que a profissão delas, né, seja reconhecida legalmente para o Estado. Mas na época bíblica, irmãos, segundo a lei de Moisés, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem: não adulterarás. Mas a lei de Moisés, ela tinha a pena de morte por adultério. E quando Jesus estava, irmãos, caminhando, pregando o amor de Deus, né? Algumas pessoas que queriam prejudicar Jesus e sabia da história da vida daquela mulher, que seria ali, irmãos, um ponto para testar Jesus, buscou aquela mulher e encontraram, sabe onde? Num pleno ato de adultério. Que teste eles fizeram para Jesus, irmãos? E ali trouxeram aquela mulher. Dá para imaginar aquela mulher da onde ela estava, irmãos? Do prostíbulo até aonde estava Jesus. Na mente dela, ela falou o quê? Pensava o quê? Eu estou morta. E sabe qual era a punição naquela época, irmãos? Era por apedrejamento. Há dias atrás, na internet, eu via ali a questão como lá no Oriente Médio, eles fazem o apedrejamento. Irmãos, aquilo é cruel. Bota um saco na cabeça e as pessoas só vão jogando pedra. A pessoa morre à míngua. E ali, queridos, estava Jesus. Agora aquelas pessoas, né, imbuídas para tentar Jesus naquilo que ele pregava, que Jesus pregava o amor. Né?
Só que a lei dizia que ela tinha que ser morta. E agora trouxeram aquela mulher para Jesus e disseste: olha, Jesus, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Ela foi pega no ato de adultério. Ô Senhor, o que dizes? Que situação para Jesus, irmãos. Se Jesus falava, ó, cumpre a lei de Moisés, eles iam falar, mas cadê o amor que você prega? Né? Se Jesus falasse, olha, solte ela, eles iam falar, olha, você está transgredindo a lei de Moisés. Olha que situação Jesus estava sendo colocado. Irmãos, e Jesus, ele conhecia o coração de cada um. Como hoje também, irmãos, você está aqui. Eu não sei o que passa na tua cabeça, no teu coração, mas Jesus, ele sabe muito, muito bem. A Bíblia diz que Jesus olhou aquela multidão que queria a morte daquela mulher, e olhou para aquela mulher e a Bíblia diz que Jesus a amou. E aí Jesus, irmãos, como um ato de amor, misericórdia, ele fala o seguinte, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, quando disse isso, irmãos, começou a escrever o pecado de cada um na frente. E a pessoa, quando lia ali no chão, falava, olha, ele sabe da minha vida. E a Bíblia diz que as pedras foram caindo das mãos no chão. E um após outro foram saindo. Daqui a pouco Jesus diz àquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou de lado, falou assim, Senhor, não tem ninguém. Aí ela pensou o seguinte, falou, olha, agora é a hora de me aguentar. Ele conhece a minha vida. Agora ele vai falar tudo o que eu mereço. Jesus não disse uma palavra para ela, Lúcia. Jesus falou, nem eu te condeno, filha. Eu vim aqui para salvar. Vai e não peques, mas eu te dou o que é? A segunda chance. Tem um hino que canta muito bonito, né? O Deus da segunda chance. Uma mulher, irmão, que aparentemente estava condenada à morte naquele momento. De repente, tem a nova chance de ter uma nova oportunidade e uma nova vida. E é justamente isso que Deus quer dar para cada um de nós. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Essa é uma história. Outra história, irmãos, é a história de um leproso. Um leproso chamado Simão. A lepra naqueles dias, irmãos, era algo que ia corroendo, desfigurando o corpo, ia tirando um pedaço da pele. E a pessoa às vezes demorava 1, 2, 5 anos. Alguns, talvez, eles se curavam. Simão, ele era um leproso. Mas um dia, irmãos, Simão, ele encontrou com Jesus. Olha que bonito, irmãos. Parece que todas as necessidades da vida da pessoa, a pessoa nunca fica sozinho. Sempre Jesus cruza o caminho de todas as pessoas sinceras. Jesus nunca abandona os seus filhos. E quando Jesus cruza a vida de Simão, viu naquela alma suplicante que ele queria ser liberto da lepra. E Jesus tornou Simão limpo. Olha, irmãos, para duas personagens, condenado à morte, uma seria morta por apedrejamento, instantaneamente. E outro, talvez o tempo, 1, 2 ou mais anos, ele morreria. Pergunto para você hoje, irmãos, qual a maior lepra que nós no mundo hoje estamos vivendo? Como chama a lepra que tem afligido a raça humana? O pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo ser humano nessa vida está condenado à morte. Tanto essa como a morte eterna.
Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. E é isso que você veio buscar aqui nessa noite. Você veio buscar vida eterna. Quantos daqui, irmãos, crê que Deus te perdoou, Deus te aceita? Eu gostaria de ver as mãos. Quantos daqui acreditam? Amém, irmãos? Não é? Quando a gente recebe um favor, principalmente de vida, irmãos, o que a gente gosta de fazer para retribuir esse favor? Fazer algo para essa pessoa que a gente ama, não é? Que coisa linda, irmãos. Por isso, irmãos, quando você vem na casa de Deus, você está demonstrando gratidão. Porque Deus, você estava condenado pelo pecado, né? A morte, e agora Deus, Ele concede, irmãos, para nós, salvação, vida eterna. Então, no ato de gratidão, irmãos, eu creio que todos nós viemos aqui nesta noite agradecer a Deus. Mas a Bíblia traz uma história, irmãos, de um personagem, Simão. Ele queria demonstrar a sua gratidão de uma outra maneira. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36. Vamos ver a diferença da gratidão entre Simão, Maria Madalena, e vamos aí aplicar aqui a nossa vida. Queridos e amados irmãos, todos acharam? Lucas 7, 36. Falamos agora, irmãos, olha só, Maria Madalena, nova chance de vida. Simão agora leproso curado. De uma forma ou de outra ele queria retribuir o favor, a grandiosidade de que Deus tinha feito a ele. E aqui Simão, olha o que ele faz para Jesus como em forma de gratidão. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, ou que fosse à casa dele. Entrando à casa do fariseu, que é Simão, assentou-se à mesa. Olha só, Simão falou, olha, como prova de gratidão, Jesus, eu gostaria que o Senhor comesse na minha casa, fosse na minha casa, eu vou fazer um maior banquete para o Senhor, para, olha, tentar retribuir o favor que o Senhor fez. É um gesto nobre, irmãos? Sim, é um gesto nobre. Mas, continuando o verso, a gente vê a segunda personagem. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de perfume e com unguento. Sabe quem é essa personagem? Maria Madalena. Olha, ela sabia que Jesus estava na casa de Simão. De uma forma igual, ela tentou retribuir a vida que Deus deu, que Jesus tinha dado a ela. A Bíblia, irmãos, ela fala que esse vaso de alabastro era um salário de vários meses de trabalho. Toda a economia que ela tinha, ela colocou ali, como uma maneira de gratidão para retribuir o favor de Deus para a nova vida. Irmãos, quando nós temos a segunda chance, irmãos, quanto vale a segunda chance? Se pegar uma pessoa que é milionário, vou imaginar o Silvio Santos, ou o Antônio Hermílio de Moraes. O médico chega para ele, olha, você tem uma semana. Ele olha para o doutor e diz, doutor, eu daria toda a minha fortuna para ter vida, não é isso? Não é mesmo, irmão? Daria tudo. Então, olha só, irmãos, esses personagens ganharam a segunda chance. E essa mulher, irmãos, depois que Jesus, livrou da condenação da morte por apedrejamento. Se nós olharmos o Evangelho, cada lugar que Jesus ia, aquela mulher ia atrás. Ela pegava no pé de Jesus. Jesus ia para as aldeias pregar, ela estava junto.
E a Bíblia diz que ela ajudava na questão da alimentação, na lavagem das roupas. Tornou uma seguidora de Jesus. Uma seguidora de Jesus. E aonde Jesus estava aquela mulher. E não foi só esse momento que ela teve com Jesus para ungir Jesus. Né? Às vezes a gente fala para uma pessoa, olha, muito obrigado, mas passado o tempo a gente esquece. Graças a Deus, irmãos, que na igreja, essa gratidão através da vida que Deus dá, a gente está aqui domingo à noite. Deus, obrigado por me salvar. Né? Quinta noite, Deus, obrigado por me salvar. Sábado de manhã, Deus, obrigado por me salvar. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Olha que ato semelhante ao que eles tiveram, irmãos. Por isso que é importante. Se Deus faz um favor para nós, de repente a gente abandona, vai embora. Que situação. A Bíblia traz uma história de 10 leprosos, vocês ouviram, já conhecem a história, né? Curou 10, e os 10 foram embora. E um daqueles 10 lembrou. E voltou para Jesus e falou, mestre, o senhor me perdoa. Eu estava esquecendo, muito obrigado. Mas quanto? Não foram 10? O espírito de gratidão, irmãos, ele é muito louvável. E vamos continuar aqui a história. Deixa aberta a Bíblia em Lucas aí, né? E aqui diz que essa mulher, irmão, levou um vaso de alabastro com unguento. E o verso 38 diz, estando ela por trás, né, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia a sua cabeça com unguento. Irmãos, se você olhar aquela cena, aquela mulher chorando, as lágrimas lavando os pés de Jesus, ela chorava e com o cabelo ela enxugava os pés, ela ia por trás de Jesus e jogava aquele perfume precioso sobre a cabeça de Jesus. Que gratidão ela tinha, irmãos. A única forma que ela tinha de agradecer a Deus, aquela nova vida, era isso. As pessoas sabiam da fama dela. E Simão era um fariseu de propriedades, rico. Ela não pensou que iria ser recriminada ao entrar na casa daquele homem. O que as pessoas iam achar dela? Para ela só havia quem ali? Só Jesus. Hoje em dia, às vezes a gente tem vergonha, né, Áurea? De ir à igreja, mas que o vizinho meu vai ver de Bíblia embaixo do braço, né? O que minha família, meus parentes vai saber? Não, irmãos. O aspecto amor, o que aquela mulher tinha com retribuição, ela não viu obstáculo nenhum, e havia muito. Diz que ela chorava, lavava os pés com a lágrima e despejava na cabeça de Jesus todo o seu perfume, como um ato de gratidão. E aqui entra, irmãos, o personagem Simão, aquele que convidou Jesus para comer na casa dele. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo, se fora este o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, pois ela é uma pecadora. O camarada convida Jesus para vir almoçar. Ele recebeu uma cura através da lepra. E a estar na presença de Jesus, irmãos, ao invés dele olhar para Jesus, adorar Jesus, retribuir a misericórdia e a bondade de Jesus, ele estava olhando o quê? A vida de uma mulher pecadora. Não é isso? A vida de uma mulher pecadora. Por isso, irmãos, quando nós vemos a igreja, a gente vem para ver o quem? Jesus. Todas as pessoas que estão aqui de uma forma ou de outra vieram para ser curado. Aquela história de Pedro, quando saiu do barco, ele caminhou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele desviou os olhares do lado, o que aconteceu? Afundou. Simão ali, Jesus, aquela mulher, ao invés de olhar para Jesus com espírito de gratidão, ele teve um espírito de crítica.
de acusação e colocou em xeque, irmãos, a veracidade de quem era Jesus. E na sua mente ele dizia, olha, se realmente esse aí é Jesus, ele ia saber quem é essa mulher. Não é isso que diz o Evangelho aí? Botou em xeque. Olha que há pouco atrás ele foi curado. Houve um milagre na vida dele. Irmãos, quando nós começamos a olhar do lado, nas pessoas, nos irmãos, nós esquecemos de olhar para Jesus e colocamos em xeque o que? A palavra? A palavra de Deus. Foi isso que aconteceu ali com Simão. Uma pessoa que quis retribuir o favor e acabou complicando a sua vida aí. Mas Jesus, irmãos, ele conhece o coração. Ele sabia que Simão, ele estava pensando tudo isso aí, né? E aqui o verso 40. 7:40 diz. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele falou, dize, mestre. E Jesus, ele viu no passado, no coração de Simão, o julgamento que ele tinha com aquela mulher. Essa é pecadora, essa não tem condição. Mas Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus deu uma nova vida. Mas para ele não teria mais oportunidade. Olha que situação, irmãos. Jesus deu a chance, mas um homem que recebeu as bênçãos não dava mais chance àquela mulher. E agora Jesus chega, Simão, dize, mestre, uma coisa tenho para dizer. Aí Jesus, ele conta uma história. Jesus conta uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, vamos pôr aqui, 5.000 reais e o outro 50. Os 2 não tendo com que pagar, Jesus aqui estava se referindo a quem? A ele próprio e a Maria Madalena. Os 2 não tendo como pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Qual deles vai estar mais grato? Olha que nessa história, irmãos, a carapuça, ela entrou certinho em Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50, 500, outro 50. Não tinha condição de pagar, perdoou os 2. Agora eu pergunto, irmãos, qual a dívida do pecado que nós temos? Tem como ser pago? Tem como você pagar a tua dívida da salvação? Não existe, irmãos. E Jesus olhou que essa dívida nós não tínhamos como pagar. Mas o próprio Jesus pagou o quê? Por nós. Lá na cruz do Calvário. É interessante que a dívida foi paga, irmãos. As últimas palavras do perdão da dívida, ele falou, Pai, perdoe todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, irmãos, ele expirou e a dívida foi paga. E agora aqui, irmãos, Jesus estava vendo em Simão uma má vontade de retribuição. Perdeu a oportunidade de estar diante da presença de Deus, porque em vez de olhar para Jesus, estava olhando a uma pecadora do lado, a qual não aceitava ali, no meio da sociedade. E aqui, o verso 46, Simão respondendo disse, Senhor, tenho para mim que aquele que mais perdoou. Ele disse, julgaste bem. Olha, quanto mais eu devo, maior é a nossa dívida, é a nossa conta. E aqui Jesus começa a colocar a carapuça em Simão. Verso 44 diz, e voltando-se para a mulher disse, Simão, vi esta mulher, entrei na tua casa, né? E não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me deste um beijo, mas esta, desde que eu entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com guento. Por isso eu te digo, muitos são, que seus muitos pecados são perdoados, né? Porque muito me amou,
mas a quem pouco ama, pouco perdoa. É isso mesmo? E aqui o 48 disse a ela, né? Os teus pecados são perdoados. Que situação, irmãos, né? Diante ali de um ato de retribuição, Jesus reprova totalmente a atitude de Simão. Alguém que no passado tinha uma grande dívida e foi perdoado. Por isso, irmãos, nós estamos aqui na igreja hoje. E Jesus falou para aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que a presença de Jesus, nós temos que andar, além de estar aqui na igreja, ela tem que ser uma caminhada diária, cotidiana, de quantas horas? 24 horas. Simão, irmãos, ele foi reprovado, porque ao invés dele olhar para Jesus, né, ele alimentou no seu coração a acusação contra aquela pecadora. Mas Jesus disse, né, a quem muito foi perdoado, essa é a que amou mais. E o 49 diz: e os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é esse que até perdoa pecado? E Jesus disse à mulher, o verso 50, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. Que mensagem eu quero deixar para você aqui nesta noite, irmãos? Nós éramos, falei no início, condenados à morte pelo pecado. Dentro de nós, irmãos, a Bíblia diz que a boca do ser humano é um sepulcro, que só sai veneno mortífero. O pecado colocou dentro de nós tudo aquilo que não presta. Mas Jesus um dia cruzou no nosso caminho. A Bíblia diz que Ele nos amou. Ele deu uma nova chance. Agora, irmãos, enquanto nós tivermos vida, enquanto Ele não volta, é o tempo de eu e você retribuir o favor de Deus. E agora eu pergunto a você, de que forma nós vamos agradecer o favor que Deus deu para nós? Para os dois, Deus deu vida, e para nós não foi vida também? Por isso, irmãos, que Deus nos ajude nessa semana a pensar o que nós estamos fazendo para esse Deus a quem nós falamos que amamos. Jesus disse: se você me ama e guarda os meus mandamentos, cumpra a minha palavra. Não é? Tem um verso lá em Isaías que Jesus diz, né? Olhai para mim e sereis o quê? Salvo. Olhai para mim. Será, irmãos, que existe uma regra grande para a salvação? O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz: olhai para mim e sereis salvo. Eu falo sempre, irmãos, quando nós adentramos na igreja, a igreja ela é o único instrumento de misericórdia, de salvação que Deus concede às pessoas. A igreja, irmãos, ela é um ambulatório onde doentes, né, espirituais se achegam a ela para receber o quê? Cura. A igreja é um local que nós recebemos a palavra, a luz, encontramos com Deus. Que nós possamos, irmãos, nessa semana, refletir sobre a unidade de estar na presença de Deus. Irmãos, olha, sinceramente, eu quando vejo o que eu tenho feito para Deus, eu tenho feito muito pouco, irmãos. Eu gostaria de fazer mais. Falei agora há pouco, se uma pessoa no fundo de uma cama tivesse que dar todos os teus bens para ter uma nova vida, irmãos, a Bíblia diz também, o que Deus espera de cada um de nós? Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me tua vida, né? Dá-me a tua vida. Essa é a única coisa que Deus pede de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Que esse encontro que aqueles dois tiveram, um foi aceito e o outro foi rejeitado. Que nós, olhando às vezes o problema, né, o erro que Simão cometeu no passado, que nós não podemos cometer hoje.
mas que possamos ser a Maria Madalena, irmãos, após receber uma nova chance de vida. Que Deus nos ajude, irmãos, é o meu desejo nesta noite. Amém. Esse hino que eu vou entoar agora, ele está... Meninos, vocês não estão achando? Está no pendrive. Amazing Grace. Achou? É um clássico da música, dos hinos, e ele fala da graça maravilhosa de Deus. Quando nós encontramos a graça do Senhor, tudo muda na nossa vida. O Senhor muda o nosso trajeto, como mudou a vida de Simão e de Maria Madalena. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. Eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz. O seu sangue me lavou e agora eu novo sou, porque a graça do meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. E quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim.
graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Eu era cego até que Jesus enxerguei. Amém. De igual forma, irmãos, que Jesus entrou na casa de Simão, Simão perdeu a única oportunidade. A Bíblia não fala mais, apenas disse à mulher: vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Hoje Jesus está passando aqui, irmãos. Não deixe Jesus ir embora. É o momento de você abrir teu coração para Jesus e dizer: Jesus, me socorre, me perdoe, me ajude. Vamos colocar em pé para a oração final. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado pela grande dádiva da vida que o Senhor deste a pecadores indignos como eu. Obrigado pela salvação que proporcionaste através do sangue de teu Filho. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai amado, eu creio que uma das maneiras de retribuir é entregando a minha vida a Ti, é ajudando o Teu rebanho, é cuidando dos Teus pequeninos, ó Pai. Pai querido, o Senhor está presente nesse meio. Se porventura algum momento de nossa vida nós falhamos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que os nossos olhos, que o nosso coração venha estar arraigado e fundamentado em Ti. Que nessa semana o Teu Espírito Santo, a Tua presença, nos acompanhe, ó Pai. Transforme a nossa vida. E se precisar, querido Deus, faça um transplante de coração, um coração de pedra, põe um coração segundo a Tua vontade. Abençoe os seus filhos, a gratidão que eles têm contigo. E essa semana também venham ser abençoados por Ti. Colocamos todos em Tuas mãos. E obrigado pelas visitas que estão em nosso meio. Nós colocamos mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.